Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 24 de novembro de 2022, estamos aqui após o primeiro jogo do Brasil na Copa, um jogo emocionante, estamos aqui até com o pessoal uniformizado aqui nesse pós-jogo, né? Viu? O clima aqui é de festa. E hoje estamos recebendo a Dairix e não como o de praxe com um palestrante, mas estamos com o time todo aqui da casa representado. Recebemos então hoje o engenheiro de controle e automação, André Binello. Por favor, se eu pronunciei o nome errado, me corrija. O André também é vendedor da Dairix. Estamos com o Danilo Oshima, mestre biomédico, também diretor da Dairix. Luciano Santos, que é químico e gerente da Rigaco para a América Latina. E o Paul de Pape, não sei se a pronúncia está correta, Paul também me corrija, por Perfeito. favor, que é químico industrial, gerente global de marketing da Rigaco para produtos do tipo WD-RFX. Pessoal, em nome de todos aqui presentes, do curso de especialização em tratamento de minérios, do programa de pós-graduação em ciências tecnológicas e exatas, agradecemos muito pela presença de vocês. Por favor, o palco digital é todo de vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, obrigado, professor, pela oportunidade. Obrigado por todos que estão nos assistindo. Meu nome é André Binello, sou engenheiro de controle e automação, sou vendedor da Dairix. Eu vou iniciar essa apresentação e pedir, a presença do Danilo, do Luciano, do Paul para me acompanharem, esclarecerem dúvidas aí, juntamente aí com a apresentação durante todo esse período. Fiquem à vontade para fazer perguntas que, na medida do possível, nós vamos respondendo as perguntas durante a apresentação. Esse é o sumário da apresentação que nós faremos hoje. Eu vou falar um pouco da Dairix, vou mostrar o nosso portfólio de uma forma geral, não direcionada para soluções minerais, mas de uma forma geral, né? Depois eu entro no portfólio mais direcionado para soluções mineral, para a indústria mineral. E, por último, vou mostrar alguns clientes, referências que nós temos aí no Brasil. Quem é a Dairix, né? Nós somos representantes de importantes empresas fabricantes multinacionais de equipamentos para instrumentação analítica. Nós estamos presentes no mercado desde 88, há mais de 30 anos, e essas são algumas empresas que nós representamos. Eu vou falar um pouco de cada empresa mais para frente na apresentação, tá? Mas a Rigaco, por isso que eu convidei o pessoal da Rigaco para participar junto, é a nossa maior representada. É a empresa que nós temos mais portfólio de produtos, né? E foi através dela que a Dairix iniciou os trabalhos aqui no Brasil. E a partir da representação da Rigaco, o Danilo e o Sr. Oshima, né, que são diretores da Rigaco, eles agregaram outras marcas no nosso portfólio para aumentar aí a presença no mercado nacional. O que nós fazemos? A partir do momento que uma empresa, né, chega até nós e compra um equipamento da gente, de uma dessas 9 marcas que nós representamos, nós prestamos todo o pós-venda, né? Então, além das vendas, que eu sou vendedor, sou da área comercial, nós também prestamos todo o suporte de pós-vendas com instalações, manutenções, treinamentos, demonstrações e workshops. Então, vocês, né, a partir do momento que são clientes da Dairix, estarão amparados para todo tipo de suporte de pós-vendas, treinamento e tudo que precisarem da gente. Também, na parte da venda, na parte comercial, conseguimos auxiliar, né, quando a pessoa decide comprar por importação direta, quer importar por conta própria, a gente também dá esse tipo de auxílio, né? Nós temos um departamento de importação que auxilia fazer esse trâmite de importação com despachante, desembaraço e todo esse procedimento. Nós estamos presentes em diversos setores do mercado, onde a pesquisa, né, controle de qualidade são importantes, né, independente do segmento. Então, não só na área de mineralogia, de mineração, mas em outros setores também no mercado, aí, independente do setor. Atualmente, nós temos mais de 600 instrumentos instalados no Brasil. Nós atendemos todo o território nacional. Temos a equipe de vendas e temos a equipe também de pós-vendas que dá suporte para todo o território nacional.
Vou entrar agora nas empresas fabricantes que nós representamos de uma forma geral, tá? A Rapscan, nós comercializamos esses dois modelos de equipamento, que são analisadores de magnética em minério e detector de metais. Esses equipamentos são bastante utilizados na indústria de mineração. Nós temos alguns equipamentos instalados aí, algumas referências, e na área de mineração, nosso maior cliente no Brasil, um dos nossos maiores clientes é a Vale, né? A NIC, nós comercializamos analisadores de mercúrio. Existem modelos de analisadores de mercúrio tanto para análise de amostras, né, em laboratório, quanto para análise ambiental. Cetaran é fabricante de analisadores térmicos. Temos TGA, DSC, STA, calorímetros, absorção de gases. A empresa HEL fabrica reatores customizáveis de bancada para fazer simulações em pequena escala, né, para depois partir para grande escala na indústria. A CETERM fabrica analisador de condutividade térmica. É um instrumento que tem 3 métodos para análise, são 3 sensores diferentes. Thermo Scientific. A Thermo deve ser uma das maiores fabricantes de equipamentos analíticos no mundo, mas nós representamos a linha Niton, que são equipamentos portáteis, né? Então, nós representamos a linha de analisadores portáteis de fluorescência de raio-x e também a linha de analisadores portáteis de espectroscopia de plasma gerado por laser, que é o LIBS, né? Eu vou falar mais para frente aí detalhadamente dos equipamentos, tá? E esses equipamentos são aplicados aí para diversos segmentos também do mercado. A Rigaco é a nossa maior representada. Temos desde equipamentos de fluorescência de raio-x por energia dispersiva de pequeno porte de bancada, que são equipamentos de entrada, né? Até equipamentos de WDXRF, que são equipamentos de grande porte estacionários, para a parte de fluorescência de raio-x. Ainda na fluorescência de raio-x, equipamentos que analisam traços. Na parte de difração de raio-x, também, né, equipamentos de bancada e equipamentos de grande porte. Equipamentos dedicados para análise de tensão residual, de monocristal, sax e também tomógrafo computadorizado. Nós comercializamos todas essas linhas aí da Rigaco. A Equilab é uma fabricante que complementa a fluorescência de raio-x. Fluorescência de raio-x, um dos fatores importantes para você ter bons resultados é a preparação de amostra, e a Equilab, ela faz equipamentos para preparação de amostras. Tanto amostras moídas e prensadas, que a gente analisa no equipamento de fluorescência de raio-x, né? Pode ser amostras prensadas, pós-solto, ou também pérolas fundidas. A Equilab também fabrica unidades de fusão por indução, que é uma técnica que está sendo bem aceita no mercado atualmente. Na Europa ela já é regulamentada, porque coloca menos risco no operador, né, no ambiente de trabalho, comparado com equipamentos a gás, né? Temos prensas manuais e prensas automáticas também. Último, a Premier, que é empresa de consumíveis, né? Temos porta-amostras para líquidos e filmes para análise em FRX. Bom, essa é geral, né, a linha que nós comercializamos aí na Dairix, as 9 marcas, alguns equipamentos dessas 9 marcas. E agora eu vou falar dedicado para solução mineral, para a indústria mineral, aí, soluções que nós podemos fornecer para essa indústria, tá? Esse é um resumo de tudo que eu falei, agora dedicado para a indústria mineral.
analisador de magnetite em minério, detector de metais, analisadores de mercúrio, analisadores térmicos, analisador de condutividade térmica, os analisadores portáteis de fluorescência de raio-x, os espectrômetros de fluorescência de raio-x WD, os ED, difratômetros de raio-x, tomógrafos computadorizados, equipamentos para preparação de amostras e os consumíveis. Esses são os equipamentos que a Dairix pode oferecer para soluções para a indústria mineral. E agora eu vou entrar, vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada equipamento desse e vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, tá? Estou indo muito rápido ou não? Tranquilo, André. Beleza. Tá tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Bom, analisador de magnetite em minério. Essas são algumas características principais desse tipo de analisador. O pessoal utiliza essa técnica na indústria, né, para complementar a análise de fluorescência de raio-x e de difração de raio-x. É uma análise bem rápida, que exige pouca preparação de amostra. Aqui são algumas áreas de aplicações para o analisador de magnetite em minério. André, desculpa Diga. interromper. Você poderia falar para a gente um pouquinho do princípio de funcionamento dessa máquina? Essa particularmente eu não conheço. Fiquei interessado aqui nela. Falo. Eu acho que eu pus aqui antes, deixa eu ver. Pus mesmo. Danilo, você me ajuda aí se você se sentir à vontade, tá? Eu anotei aqui o princípio de funcionamento, ele mede a força atuadora na amostra por um campo magnético com um gradiente espacial. Essa forma que o fabricante especifica no catálogo. Então, você calibra o equipamento, né? É possível você calibrar o equipamento para duas faixas de análise, faixas teores baixos e teores altos, e a partir dessas calibrações, o equipamento consegue analisar a magnetite em minério, levando em conta essa força atuadora na amostra aí, por esse campo magnético. Uma maneira simples de falar, André, é uma balança que você consegue medir a força magnética. Você calibra a força magnética em função da concentração do teor de magnetita. Então, você pode fazer, você monta uma curva de calibração com diversos padrões em ordem crescente, né? E você consegue aí, a partir dessa curva, medir qual que é a concentração baseada na força magnética que está dando nessa balança. Então, se tiver mais força magnética, vai ter como se fosse um peso aparente maior, né? Quanto menor concentração do material magnético, você vai ter uma força magnética menor, então um peso aparente menor. Seria mais ou menos isso, a maneira mais simples de definir, né? Então, mas e se tiver presença de outros ferromagnéticos, ele consegue separar direitinho os demais? Não existe, assim, não existe método perfeito, né? Ele é um método bastante antigo, a tecnologia desse equipamento, já tem mais de 50 anos, né? Mas é uma técnica bastante confiável aí na indústria mineral, né? Tanto que é utilizado por muitos anos pela Vale, por exemplo, né? Mas, assim, se você quiser separar as fases magnéticas, diferentes fases magnéticas, a melhor técnica não destrutiva, no caso, seria a difração de raio-x, e o André vai chegar a mostrar isso mais para frente. Tá certo, obrigado, pessoal. Professor, apenas para complementar, a ideia desse instrumento é uma medição rápida e a nível industrial. Então, isso não é um equipamento extremamente científico. A ideia dele é promover uma resposta rápida para a fábrica, justamente para um modelo de separação por características magnéticas. Então, ele não tem um intuito tão científico, e sim um intuito mais prático de retorno rápido para uma linha de produção. Entendi. Me permite só um... Claro, Paulo, fica à vontade.
Então, esse equipamento ele é complementar, né? Por exemplo, nas mineradoras de ferro, porque eles já estão com o material preparado, moído, o pó, então ele fica de fácil uso para teste e essa medição desse percentual do material magnético. O Ricardo Torres, que é da mina de Cauê da Vale, ele me comentou uma curiosidade que eu não sabia, né? Que é mais interessante esse tipo de equipamento em minas novas, porque esse minério magnético que eles estão explorando, ele agride muito as britadeiras, as máquinas que estão explorando o minério. Por isso, a necessidade dessa medição tão rápida e tão pronta que esse equipamento fornece. Só essa observação aí. Ok, muito obrigado, pessoal. Que legal, Paulo. Obrigado. Detector de metais, também da Rapiscan. Um equipamento bem simples de instalar, com baixo índice de manutenção. Tem algumas funcionalidades que fazem do equipamento fácil operar, né, e com respostas rápidas e certas, né? Por exemplo, o detector de emendas, ele não dá um alarme falso quando a esteira tem uma emenda metálica. E esse equipamento também, ele é aplicado em mineradoras, aí, pedreiras, para detectar metais na hora da triagem ali do material, porque esses metais também danificam parte da produção, quando vai para alto forno, enfim. Então, esse equipamento é colocado ali antes para poder tirar esses metais indesejados ali da esteira. A Rapiscan tem outras linhas que a gente não representa, por exemplo, esses raios-x de aeroporto também, né? Ela é bastante forte nesse segmento em outros países. Os analisadores de mercúrio da NIC, equipamentos bem legais. Eu tive a oportunidade de acompanhar a instalação de alguns desses equipamentos. Muito fácil de trabalhar. Podem analisar amostras sólidas, líquidas e gases. E também amostras, e também no ambiente, né? Empresas químicas aí que têm problema com mercúrio no ambiente, no ar, o funcionário aspirando esse mercúrio, tem equipamento para fazer esse tipo de análise também, fazer esse tipo de monitoramento. Equipamento fácil de instalar também, bem amigável ao software. Tem equipamentos tanto para baixa demanda, uma amostra por vez, e também equipamentos com trocadores automáticos de amostras, né, para quem tem bastante demanda. Regulamentado na indústria de petróleo, nós temos bastante referência no SEMPES desses equipamentos. É utilizado em plataforma, também em laboratório de pesquisa. E algumas aplicações aí, que eu acabei falando antes até da apresentação. Tem também gases de chaminés. Rejeitos, né? Esgotos, sedimentos. São equipamentos bastante utilizados. Esses equipamentos foram colocados no mercado depois do desastre de Minamata, no Japão, né? Que teve um desastre com uma indústria química que jogou mercúrio no mar, né? E bastante pessoas foram contaminadas depois que comeram peixe, né? Com mercúrio, e a partir desse momento, essa parte de análise de mercúrio ficou mais evidente, assim, mais importante, e o pessoal hoje tem bastante cuidado, inclusive com alimentos, né? Muitas vezes a gente não sabe, e foi legal que o Alvin, que é o especialista de aplicação, ele falou para mim uma coisa assim que eu nunca tinha passado na minha cabeça, né? Eu não sou especialista nessa linha de equipamento, principalmente em aplicação. Ele falou que às vezes o GLP, o nosso gás de cozinha,
se ele não for bem fabricado, ele tem mercúrio, você está ali cozinhando, cheirando o cheiro, né, sentindo o cheiro da comida, achando que a comida está boa, o cheiro, e você está aspirando mercúrio também, né? Então é interessante, tem muita aplicação para esse tipo de equipamento. Só colocando, André, que o mercúrio ele ocorre naturalmente aí, né, no petróleo, né? E por isso que existe também uma regulamentação muito grande na área de petróleo, né, e nos seus derivados, né? A pessoa que trabalha com polímeros também acaba tendo que usar esse equipamento, né? Uma das coisas alguns desses equipamentos eles conseguem realizar medição direta, né? Então você pode fazer a combustão direta da amostra sem nenhum preparo antecipado, né? Então você pode trabalhar com sólidos, líquidos e gás também, né? Alguns equipamentos, né? Por exemplo, nesse MA3000 e MA3 Solo, que estão sendo mostrados na tela, aí você pode colocar amostra direta. Então você pode colocar, por exemplo, cabelo, para você detectar se a pessoa está contaminada com mercúrio. Você pode colocar sangue na barquinha, tirar sangue ou urina, fluidos, né? Então você pode fazer medição desde de fluidos orgânicos, carne de peixe, entre outros tipos de amostra, né? Até também solos, entre outros, né? E existem outras normativas que elas exigem que você faça a abertura química da amostra, né? Então você precisa, e nesse caso você consegue chegar em níveis de detecção mais baixos ainda. Então água, ou então a parte ambiental, algumas áreas ambientais, aí você precisa fazer essa abertura da amostra, né, que permite que você consiga fazer a medição do mercúrio com mais precisão. Muito interessante mesmo, Danilo, porque, assim, vocês estão mencionando essa parte ambiental, a gente tem trabalhado muito aqui no laboratório em Goiás com a parte de agrominerais, né, os chamados remineralizadores. E nós precisamos fazer análise dos elementos potencialmente tóxicos, e um deles, com certeza, é o mercúrio. E é uma análise que é demorada, nós mandamos para fora, normalmente a gente manda para a SGS, mas é lei, né, norma do mapa, a gente tem que cumprir, mas com certeza é muito importante para a gente mensurar mercúrio na amostra. Legal, professor. Quando precisar de mais informações específicas para essa aplicação, a gente pode conversar. Perfeito, muito obrigado. Cetaran são analisadores térmicos. Esses são os tipos de analisadores térmicos que nós comercializamos. O Danilo e o Paulo têm bastante experiência com esse tipo de equipamento. O CENTES também é uma grande referência nossa, né? E o Paulo sempre está lá dando um suporte para o pessoal. Já encontrei o Paulo algumas vezes lá, né, Paulo? E algumas aplicações para esse tipo de equipamento. Também bastante utilizado aí na indústria mineral. Na área mineral, eu acho que o pessoal usa bastante o TGA, né? TGA é uma análise termogravimétrica. Você submete uma amostra a um ciclo de temperatura e vê a perda de massa dela, né? O nosso ele é mais focado assim para pesquisa e desenvolvimento, né? Então, diferentemente do que você encontra normalmente nas indústrias minerais, que você mede várias amostras de uma vez só, né? Você mede uma amostra por vez, mas você tem infinitos pontos ao longo do ciclo de aquecimento. E você pode, inclusive, acoplar a saída do seu analisador a um analisador de gás, né? Pode ser um espectrômetro de massa, FTE, e assim você consegue ver, ao mesmo tempo que você está perdendo a massa, você consegue saber o que essa massa era, né? Que gás que seria, se é CO2, se é umidade, ou se é algum outro tipo de material específico aí, né? Paulo, quer falar alguma coisa? Não, acho que o Danilo pode explicar melhor essa parte da aplicação dos equipamentos. Eu não saberia dizer exatamente na área mineral qual área de interesse, algum detalhe. Acho que o Danilo pode explicar melhor essa parte aí.
Além do TGA, né, que é muito conhecido aí, né, você pode acoplar essa técnica com outras técnicas, né? Uma delas é o DSC, né, que é o Differential Scanning Calorimetry, que é uma caloria de varredura diferencial, né? Ou o DTA, que é o Differential Thermal Analysis, né? Então, a diferença entre os dois é que na análise térmica diferencial, que é o DTA, né, você tem uma informação qualitativa, né? Então, você consegue saber qual temperatura que ocorreu aquela transição, ao mesmo tempo que começou a perda de massa, por exemplo, quando você acopla as duas técnicas, né? Com o Differential Scanning Calorimetry, com o DSC, você, a partir do momento que você calibra o sensor, você consegue saber a quantidade, a entalpia necessária para ocorrer essa transformação, né? Por exemplo, se você tinha uma pedra de gelo, vou dar um exemplo simples, se tinha uma pedra de gelo e você derreteu esse gelo, você consegue saber o quanto de calor que você teve que dar para o sistema para ele mudar de sólido para líquido aquela quantidade de gelo. Esse equipamento lá no CEMPES eles utilizam para perfuração, né? Que é muito importante, né? Para pesquisa nessa área, né? Lá no CEMPES, o pessoal da Petrobras usa muito esse equipamento, é um propósito um pouco diferente desse que eu mostrei, mas é uma coisa parecida também. O que ocorre lá? Como eles extraem muito petróleo do fundo do mar, né, petróleo offshore, você acaba tendo alguns desafios de tirar petróleo de altas profundidades, grandes pressões, né, e temperaturas mais baixas. Então, uma delas é que a parafina ela acaba interrompendo a tubulação dos tubos, dos dutos, né, que você faz a extração, né? E outra é que eventualmente pode formar um gás um gelo de gás metano que interrompe também. Então, você tem ou essas parafinas que se formam na tubulação e acabam entupindo, e quando você tem esses entupimentos, você acaba tendo um problema muito grande, porque você vai precisar repor essa tubulação, e são quilômetros de tubulação, né? Então, eles estudam bastante segurança de escoamento, né? O propósito é você estudar como não formar interrupções na tubulação, né? Esse é um dos principais propósitos que o pessoal da área de petróleo utiliza essa técnica de calorimetria de DSC, né? E o nosso equipamento ele permite trabalhar sob pressão e pressões altas de até 1000 bar. Então você consegue aí pressurizar a sua célula de amostra com petróleo, você consegue baixar a temperatura e você consegue ver qual temperatura que começam a formar essas parafinas, né? E em quais pressões, né? E você também consegue, aí, dependendo do tipo de gás que você injeta na célula de análise, você consegue ver se forma hidrato, não forma hidrato, né? Então, o pessoal acaba estudando muito esses inibidores para a formação dessas parafinas e inibidores para a formação de hidrato, para evitar essas interrupções aí no processo de extração de petróleo. Essa é alguma das principais aplicações aí dos equipamentos que nós vendemos da Cetaran, né? Mas também tem uma série aí de outros tipos de caracterização que você consegue fazer com DSC e com DTA, né? Então, é um equipamento bastante versátil, é uma técnica destrutiva, né? Então, é uma técnica que complementa aí também os ensaios, assim, de materiais, né? Em geral, quando você tem um novo desenvolvimento de novo material, você precisa fazer uma análise térmica, uma difração de raio-x e uma análise química desse material, né? Obrigado, Danilo. Aqui é o analisador de condutividade térmica da CETERM. Esse equipamento, uma das utilizações dele, que é bastante utilizada na indústria têxtil, e também é importante para fazer avaliação do ponto de ignição aí de materiais. Isso é importante na parte de explosivos, né? Mas o equipamento também ele é bastante utilizado nessa área de construção civil, né? Para você
avaliar conforto térmico por exemplo, dos tijolos, dos blocos de construção, né? Então, você desenvolve materiais que consigam isolar melhor ou manter melhor, isolar do ambiente, né? E manter melhor o calor dentro de casa, né? E existe, né, dentro dessa área, essa área de mudança de fase de materiais, né? Existem alguns materiais, a parte interessante disso aí, né? É que existem atualmente alguns blocos de construção, né? Especialmente em lugares mais frios, que durante o dia ele vai absorvendo o calor, né? E à noite ele mantém esse calor e a casa fica quente, né? Então eles fazem esses blocos de construção com materiais que mudam de fase, incorporados com esses materiais que mudam de fase, né? Um desses exemplos, por exemplo, poderia ser a parafina, né? Você pega, por exemplo, quando a vela, quando você dá calor, quando você joga calor na vela, né? O sol ou o fogo ali está esquentando, a parafina ela acaba derretendo e ficando em formato líquido. E quando o sol cai, esse calor acaba sendo liberado para ela voltar a ser parafina novamente, né? Então, esse calor ele é emanado para dentro da residência. Então, existe toda uma tecnologia aí de conforto térmico e de construção para evitar esses gastos com aquecedor ou ar-condicionado também, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns equipamentos que foram vendidos para esse propósito, né, de conforto térmico, e é uma área crescente aí, né? No mundo, assim, a área que mais vende é a parte de polímeros, e a área também têxtil também tem algumas normas aí que esse equipamento consegue atender, né? E você consegue fazer a medição de uma maneira muito fácil e rápida, né? São apenas alguns segundos, é uma técnica não destrutiva. Você tem que ter um material plano, né? Você aproxima, coloca em contato com o sensor dá um pulso de calor e ele mede a condutividade térmica, né? A diferença do ΔT, né? Esse ΔT na interface entre o material e o sensor, ele consegue aí te dar, a partir daí, a característica de condutividade térmica e a efusividade também, né? Efusividade é o conforto ao toque, né? Então, uma propriedade aí que o pessoal, por exemplo, da indústria de automobilística, né, que desenvolve esses painéis, painel do carro, essas coisas, eles estudam bastante. O pessoal que trabalha com embalagem também, quando você encosta a embalagem, ela dá uma sensação de uma embalagem boa, sabe? O pessoal acaba medindo a efusividade para medir essas características de conforto ao toque, né? Estofado, né, de assento de carro, né? Estofado de assento de carro, tem uma série de aplicações, né? Danilo, a gente tem uma pergunta no chat. A Deise perguntou: boa noite. Poderia explicar como o analisador de condutividade térmica caracteriza os solos e agregados? Solos e agregados? Ah, sim. Existem duas técnicas para esse sensor. Esse equipamento ele possui 3 tipos de sensor, né? Esse amarelo ele é o TPS, né? Transient Plane Source. Esse que parece uma pirâmide, não uma pirâmide, mas dois cilindros um em cima do outro. Ele é a versão mais moderna, atualizada que o fabricante desenvolveu dessa Transient Plane Source, que é o amarelo, né? E tem a outra que é a Transient Line Source, né? Os métodos que você normalmente acaba utilizando para medir solos e agregados, ou é o sensor de agulha, ou é o sensor TPS, que é o cilindro sobre cilindro, né? Como é que você faz a caracterização do solo, né? Com o Transient Line Source, que é o sensor tipo agulha, você vai colocar a agulha, o seu material, por exemplo, num becker, você vai inserir, né? Ele vai fazer uma medida transiente, ele vai medir a diferença de temperatura em 2 pontos, né? E com isso ele vai acabar te passando qual que é a condutividade térmica desse material, né? O sensor TPS, né, ele faz da seguinte maneira, como estava falando, né? Você vai ter que preparar uma amostra, que ela tem que ser plana, você vai encostar no sensor, você coloca um peso em cima só para garantir o contato, ele vai dar um pulso de calor e ele vai medir a diferença de temperatura, né, entre a amostra e o sensor, né?
Então, o sensor é uma superfície de vidro, tem diversos termopares embaixo, né? E ele mede esse ΔT na interface, né? A diferença de temperatura na interface. Né? Se o material ele for isolante, o calor na interface entre o material e o sensor, ele vai ficar mais tempo. Né? Se o material ele for condutor de calor, ele vai rapidamente esfriar a interface. Então, isso é calibrado em fábrica, e feita uma curva de calibração com diversos tipos de materiais, para entender, para esse determinado tipo de material, qual que é o ΔT para cada condutividade. Né? Então, a vantagem desse sensor, que é um sensor super fácil de trabalhar, muito fácil, muito rápido, né? Então, você consegue medir em alguns segundos a condutividade térmica, né? E você pode ter, e você precisa ter uma preparação mínima da amostra. Você só precisa ter uma superfície plana de 0,8 centímetros, né? De diâmetro, e plana e descansar em cima da amostra. Né? Basicamente, é muito fácil de medir, de fácil uso, né? E você consegue ter resultados muito rápidos aí, para diversos tipos de amostra. Né? Também pode medir essas amostras em diferentes funções, em função de diferentes variáveis. Né? Uma delas é você medir em função da temperatura. Você pode colocar a sua amostra numa câmara de temperatura, junto com o sensor, né? E aí você faz as medições em função da temperatura, porque a condutividade ela varia em função da temperatura, né? Em função da umidade, né? Tem uma série de aplicações que você pode fazer in situ para caracterizar a condutividade térmica da sua amostra. Obrigado, Danilo. A linha da Thermo Scientific são analisadores portáteis de fluorescência de raio-x. Esses equipamentos, eles têm a técnica de análise por energia dispersiva, que é o famoso EDXRF. Eles têm a possibilidade de vir de fábrica já calibrados para análise mineralógica. Além da análise mineralógica, também identificação de ligas, metais preciosos, catalisadores, chumbo em tinta e ouro. Eles são equipamentos bem fáceis de utilizar, leves, podem ser utilizados em campo ou também em bancada, com suporte de amostras. E, especificamente falando desses equipamentos portáteis da Thermo de fluorescência de raio-x, eles já têm um padrão próprio interno para fazer a verificação de calibração do equipamento. Então, ele já vem, né, na indústria de mineração, ele é bastante utilizado para fazer screening aí, né? Quando você pretende explorar um local, fazer a triagem para exploração, além dessas outras diversas aplicações aí, certificação de matéria-prima, certificação de produto acabado, identificação de elementos contaminantes, né? Tem GPS, consegue fazer mapeamento também de depósitos minerais. E também é utilizado para meio ambiente. Esse equipamento é bastante versátil aí na área mineral, né? Porque ele pode ser utilizado tanto na parte de análise em campo, né? Você ter só uma preliminar, né? Você fazer uma análise de testemunho, uma análise qualitativa, né? Mas também pode levar o laboratório para campo, né? Você pode acabar conseguindo fazer análise e construir uma curva de calibração, né? Com amostras específicas. Você pode tentar trazer o laboratório para a sua barraca de exploração, né? Então, ele tem um porta-amostras portátil, onde está mostrando aí, né? Você pode preparar suas amostras no copinho, né? Você pode moer essas amostras, a gente também tem essa possibilidade aí de fazer moagem em campo, né? Com outros equipamentos, mas quanto mais você prepara a sua amostra e realiza uma calibração que seja de acordo com a matriz do seu material, mais próximo do laboratório você vai chegar. Óbvio, né? Você vai ter suas limitações, porque é um equipamento de 2 watts, né?
É um equipamento que vai ter alguma dificuldade em elementos mais leves, né? Esse equipamento, na tabela periódica, ele vai de magnésio até urânio, né? Alguns desses modelos, eles varrem de enxofre até urânio ou de elementos mais pesados para baixo, né? Mas é um equipamento extremamente versátil, né? Algumas minerações aí eles utilizam para fazer análise aí dos elementos farejadores, né? Então é interessante aí o pessoal que trabalha com escavação, né? Pessoal que trabalha com os testemunhos aí, né? Faz análise de testemunho, de verificar se, né, nessa escavação aqui, né, nesse ponto aqui, nós conseguimos encontrar uma quantidade de elemento farejador que seja interessante para a gente continuar a exploração nesse local ou mudar de site, né? Então, ele ganha tempo dos geólogos aí nessa parte aí, né? Complementando algumas análises que eles fazem já. E você tem essa possibilidade também de cruzar a informação geoquímica, né, com a informação de latitude e longitude, né? Você consegue plotar isso em diversos tipos de software, né? Incluindo o Google Earth, né, para o pessoal que está começando, né, está querendo aprender, está querendo entender. Então, nas escolas acabam utilizando isso, e o pessoal profissional consegue usar outros softwares mais de mapeamento mais profissionais e especializados, né? Complementando, né, quando você utiliza esse equipamento nesse suporte de bancada, você consegue, essa mesma interface que você tem no visor do equipamento, ela aparece no seu computador, então você consegue manipular todas as funções do equipamento, inclusive a análise da amostra, tudo pelo computador, né? Você não precisa ir ali e ficar apertando o gatilho ou virando a cabeça para olhar o display. Você consegue transpor toda essa informação para o seu computador. Vamos entrar agora na linha da Rigaco, WDXRF, que são os espectrômetros de fluorescência de raio-x. Agora dá até medo de falar, que eu estou com 2 feras aí junto comigo. Mas a Rigaco, né, tem o equipamento de WD, foi a pioneira aí no lançamento do equipamento de WD de bancada, que é o Super Mini 200. Não num passado muito distante, equipamento de bancada somente era de ED, que eu vou falar um pouco mais para frente, né? Então, a Rigaco revolucionou com a fabricação desse equipamento, Super Mini 200. Tem equipamento estacionário, que já é um pouco mais potente, que é o caso do Primus 4, que também é um equipamento sequencial. O Super Mini e o Primus 4 eles são sequenciais. E aí tem o equipamento Simultix 15, que é um equipamento já simultâneo, né? Esse equipamento é muito utilizado lá pela Vale, que a Vale tem um ritmo de trabalho muito grande, um número de amostras muito alto para analisar, e esse equipamento ele consegue trabalhar com uma alta produtividade. Os equipamentos da Rigaco, né, no geral, eles são bem robustos, tem equipamentos hoje conosco, né, com a Dairix, trabalhando há mais de 30 anos aí no mercado, equipamentos com baixa manutenção. E um dos diferenciais que eu gosto, que eu vou falar um pouco mais para frente, deixa eu passar, que senão vou me adiantar, mas eu vou passar primeiro, depois eu falo. Aqui são algumas aplicações do WD aí na indústria. Eu vou falar um pouquinho sobre cada equipamento, tá? Por isso que eu quis passar primeiro o slide. Eu fiz um slide dedicado para cada um, para falar um pouquinho de cada um desses 3, né? Essas são algumas aplicações aí na indústria. Todos os 3 podem ser utilizados para essas aplicações, vai depender da quantidade de amostra que vai ser analisada, dos limites de detecções pretendidos, né? Vou falar um pouquinho do Super Mini 200. Quais são as características do Super Mini 200, né? É interessante falar, o Super Mini 200 ele tem 200 watts de potência e ele não precisa de chiller para refrigeração, né? Então, ele é um equipamento que você põe ele na bancada, liga ele na tomada e ele trabalha. Não posso falar
simplesmente isso porque ele tem um detector de fluxo, né, para analisar elementos leves, né? Esse detector precisa de um gás P10 como todos os espectrômetros de fluorescência de grande porte, né? Mas ele não precisa de refrigeração. Ele analisa de flúor até urânio e ele também tem um detector de cintilação para analisar elementos pesados. Eu coloquei um exemplo de aplicação no próximo slide de ferro total em minério de ferro. Aqui tem um exemplo, né, de alguns elementos que foram analisados em forma de óxido e em forma de elementos. Tem o valor certificado da amostra que foi analisada e tem os valores que o equipamento reportou, né? E aí ele mostra o desvio padrão e o desvio percentual. André, me permita complementar sobre o Supermini? Claro. Bom, como vocês viram, é uma plataforma extremamente versátil e plug and play, como comentou o André, basicamente energia elétrica. Ele possui sim uma versão que utiliza o gás P10, mas ele também utiliza um tipo de detetor selado, isso permite menor número de manutenção. Então, quando a gente está falando de uma operação, ou até mesmo a nível de pesquisa, um pouco menos, ou até em universidades menores, eu não quero diminuir, porque essa não é a questão. Não vou falar que um equipamento é superior ao outro, mas é claro que a gente pode tratar de uma diferença de potência. O Supermini ele vem com uma ideia de atender um bom grupo analítico de ppm a 100% em concentração e dentro do range, como mencionou o André, do flúor até urânio. Então, ele possui excelente nível de resposta e só para complementar, André, o WD a gente sempre fala sobre dispersão de comprimento de onda. Então, é um equipamento extremamente específico que trabalha utilizando cristais separadores para que você possa separar com qualidade cada elemento e quantificar o número de contagens e, através de um algoritmo de cálculo, trazer isso para a concentração. Obrigado, Luciano. Quando o Luciano fala desse detector selado, é que nós já tivemos experiência de vender esse equipamento para lugares isolados, lugares de difícil acesso, onde o pessoal tem dificuldade de comprar um cilindro de gás, por exemplo. Então, a Rigaco desenvolveu esse detector selado. Ele faz o mesmo papel do detector de fluxo, mas ele elimina a necessidade da utilização de um cilindro de gás. Então, existem lugares, né, de difícil acesso, mineradoras de difícil acesso, o pessoal tem que, sei lá, andar quilômetros para comprar um cilindro de gás, é muito caro, a gente tem essa possibilidade de colocar um detector de fluxo selado, né? Temos aqui uma pergunta de Henrique. Boa noite. Qual material faz o isolamento do tubo de radiação e como se evita sobreposição de picos nesses tipos de equipamentos? Acho que posso responder esta. Por favor, então, Eric, o tubo de raio-x está fechado com uma janelinha de berílio. Berílio é um metal, é o elemento número 4 na tábua de Mendeleev, e por isso é muito leve. Mas, em geral, a espessura desta janela varia entre 30 micrômetros até 300, talvez às vezes 1000 micrômetros. Em geral, para nossos equipamentos, os equipamentos maiores, como os ZX Primus 4, Primus 4i, temos uma janela de 30 micrômetros e no Supermini 200 são 75 micrômetros. Isso quer dizer a absorção pela janela que está fechando esse tubo, né, porque o tubo está num vácuo muito alto, aquela janela não vai absorver tanto. Porém, a espessura vai ser importante, especialmente para elementos ou energias leves, energias baixas. Na sua segunda pergunta, como se evitar sobreposição, tem dois parâmetros que são importantes. Tem primeiro os cristais e segundo temos os colimadores, os slits. Estes são os dois partes do espectrômetro que podem melhorar a resolução, ou seja, a separação dos picos.
Claro, quando falamos sobre uma amostra que contém muitas traças, como tem amostras geológicas, minerais, podem ter muitas traças. É importante já saber quais são os elementos que queremos analisar antes de escolher um tipo de espectrômetro. Então, a escolha de um espectrômetro, claro, é uma coisa que não sempre é tão fácil. Na maioria dos casos, a escolha está baseada no preço do equipamento. Mas isso não quer dizer, você tem um certo orçamento para comprar um espectrômetro, tudo bem, você vai poder comprar um certo tipo de espectrômetro, mas isso não significa que você pode analisar todos os elementos que quer analisar. Às vezes, especialmente quando olhamos amostras geológicas, você vai precisar de um espectrômetro de um nível já um pouco mais alto, que tem mais cristais disponíveis, que tem mais colimadores disponíveis para poder separar estes picos melhor. Que, afinal da conta, o que quer fazer com um espectrômetro é analisar suas amostras. Não adianta comprar um espectrômetro que não deixe fazer o que querem fazer, porque você vai fazer muitos erros em certas amostras. É pouquinho isso, Então, cristais e colimadores. Estes vão evitar sobreposição. E, na realidade, tem um terceiro parâmetro que não tem nada a ver com o espectrômetro, que é o conhecimento da pessoa que está utilizando o espectrômetro. Obrigado, Paul. Uma outra informação que eu lembrei, o Paul falou de vácuo, né? Esse equipamento ele trabalha em ambiente de vácuo para eliminar a interferência do ar nas análises, nos resultados das análises. O vácuo ele é feito para análise de amostras sólidas, ou pastilhas prensadas, ou pérolas fundidas, mas esse equipamento também tem a configuração, se o cliente desejar, para trabalhar em hélio, e o hélio dá a possibilidade de analisar amostras líquidas também. Vamos falar um pouco do Primus 4. O Paul mencionou, sobre a potência do equipamento, a importância da seleção do equipamento para atender a necessidade de cada cliente, de cada demanda. E eu já vou iniciar esse slide dizendo, que nós vendemos um equipamento desse na UFG, no CRTI, aí em Goiânia. E eles estão super felizes. Eu fiz uma ligação para o Vinícius Guimarães esses dias perguntando como que estava o equipamento, e está super feliz trabalhando com esse equipamento. Ele tinha um outro equipamento lá e substituiu por esse, e falou para mim que ele não tem o que reclamar, inclusive do nosso suporte, que teve um dia que deu um problema de fluxo e disse que ligou para a gente e foi super bem atendido, rápido atendido, por uma chamada de telefone já resolveu também. Eu ia falar isso naquele primeiro slide, quando eu apresentei os WDXRF da Rigaco no geral, eu deixei para falar aqui, que é um fator que eu gosto muito de falar, que é uma característica exclusiva dos equipamentos da Rigaco, e nós estamos falando do Primus 4 aqui, eu vou falar dele especificamente, que é o tubo de raio-x por cima das óticas. Esse também foi um dos elogios do Vinícius, quando a gente fala tubo de raio-x por cima das óticas, é porque a maioria das configurações desse tipo de equipamento no mercado, o tubo ele fica por baixo das amostras. Então, você põe a amostra por cima do tubo e o tubo vai por baixo, Essa configuração do Primus 4, o tubo está por cima. Então, a amostra fica virada para cima, o tubo e as óticas estão por cima da amostra. O que isso tem de diferencial na indústria de mineração, na indústria mineral? Existe muito problema quando você analisa uma amostra que seja uma pastilha prensada num equipamento com tubo por baixo, por conta do vácuo, que esses equipamentos trabalham em vácuo. Algumas partículas das amostras da amostra é desprendida durante a análise, durante a temperatura, por causa da excitação do raio-x e por causa do vácuo, e esse desprendimento dessas partículas vai se depositando em cima do tubo de raio-x quando o tubo está por baixo da amostra, e em cima das óticas. Isso começa a te dar um erro de análise com o tempo.
Além do que, eu já fui engenheiro de serviço, já arrumei esses equipamentos, e eu vi, na prática, cliente me ligando, falando que o equipamento estava com defeito. Quando eu cheguei lá e eu abri o equipamento, tinha uma amostra, um pedaço de amostra quebrado em cima do tubo, e o cliente não tinha reparado isso. Então, a Rigaco revolucionou a geometria e a engenharia desse equipamento, e colocou as óticas para cima e resolveu esse problema. E com a solução desse problema, jogando as óticas para cima, o Paul mencionou no slide anterior que um participante aí fez um questionamento sobre a janela de berílio. A Rigaco conseguiu também diminuir a espessura da janela de berílio do tubo de raio-x, porque jogou o tubo para cima, eliminou esse perigo de cair alguma coisa em cima do tubo, então conseguiu diminuir a espessura dessa janela. Com isso, o equipamento ficou muito mais sensível e consegue tirar muito mais intensidade de amostras, inclusive com elementos leves e com baixa concentração. Esse equipamento também tem alguns opcionais, como análises pontuais de rochas e mapping, né? Então, são acessórios opcionais que você pode incluir no equipamento para esse tipo de análise também. André, me permita fazer uma colocação aqui? Por favor, Luciano. Henrique, aproveitando a sua última pergunta, claro que a gente sempre vai discutir essa questão de fator potência, né? Por exemplo, o Super Mini 200 watts e um Primus 4 com 4 kW. Embora a gente nunca use o watts como parâmetro de medição, a gente sempre vai discutir miliampere e quilovolts, que são as duas unidades que a gente utiliza no dia a dia de trabalho. O miliampere a gente pode traduzir como a chuva de fótons gerada pelo tubo de raio-x, que é aquilo que vai irradiar e estatisticamente é aquilo que pode se chocar com os elétrons e fazer o fenômeno da fluorescência, que é o esperado. E no caso dos kiloelectronvolts, dos kilovolts, perdão, a gente acaba dizendo coloquialmente no dia a dia que é o que acaba perfurando a nuvem eletrônica, fazendo com que a gente chegue nos elétrons, perdão, mais próximos do núcleo. Então, como a gente sempre vai falar em camadas de elétrons, uma das grandes vantagens para você conseguir mitigar ou diminuir esse efeito de sobreposição de linhas, como o Paul havia mencionado, é justamente o poder do Primus 4 de ter uma roda maior de cristais. Isso te permite ser mais flexível, onde você pode ter, inclusive, cristais que são dedicados a um determinado elemento. Como você muda o posicionamento do esteta, ou seja, dentro do espectro, você muda o posicionamento de pico de maior contagem de um determinado elemento, você pode simplesmente diferenciar. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem naturalmente dois picos que se sobrepõem. Então, vou dar um exemplo. O rênio, ele tem uma sobreposição direta com a linha K-alfa do zinco. Então, utilizando um cristal diferente, por exemplo, um fluoreto de lítio, ou o famoso LiF 200, você utiliza para análise de zinco, e utiliza um fluoreto de lítio 220 ou 440 para análise do rênio. Isso muda completamente o posicionamento. Isso vai te trazer um benefício e evitar a sobreposição de linhas. Complementando o que o André comentou sobre o mapeamento, esse instrumento ele permite para quem vai fazer análise mineral direto em uma lâmina de rocha, por exemplo, ou até mesmo um artefato... me fugiu a palavra. Uma inclusão. Uma inclusão, ou até mesmo um pedaço de um asteroide, por exemplo, você consegue, através de uma câmera, identificar visualmente algo que é diferente na amostra e quantificar em separado esse ponto em específico, não necessariamente analisando o conteúdo completo da amostra. Isso te dá muita versatilidade para entender se isso é uma inclusão, defeito de fabricação, ou mineralmente, se a gente está falando, por exemplo, de algum elemento raro. Então, o famoso ouro de tolo, né? No olhar a gente vê e aquilo tudo é dourado e parece ouro. E quando você faz uma análise pontual, você vê que é apenas mais uma concentração de ferro. Ok? Legal. Mais uma informação que eu estava lendo aqui, os itens aqui, e que eu mencionei que eu já fui engenheiro de serviço. Para quem
já trabalha com fluorescência vai saber o que eu estou falando, para quem não trabalha eu vou explicar. Quando você vai fazer uma manutenção nesse equipamento, você precisa abrir a câmara analítica dele para fazer uma limpeza na câmara analítica. Isso daí, o Paulo está aí, até eu estou falando isso, Paulo, por favor, aí, se quiser me ajudar, tá bom? Quando você vai fazer uma manutenção, você precisa tirar o vácuo do equipamento, o equipamento entra em ar, isso desestabiliza a temperatura do equipamento, e nos outros equipamentos aí do mercado, você precisa, né, é recomendado você trocar o filamento do detector de fluxo e a janela do detector de fluxo. Isso é uma fortuna, essa janela e esse filamento. Esse equipamento, pela avaliação inicial que o técnico faz, ele vê se existe a necessidade de abrir a câmara ou não, assim você não precisa desestabilizar o equipamento e você consegue fazer uma limpeza automática do filamento. Então, você não precisa abrir a câmara, desestabilizar o equipamento, tirar a janela, que consequentemente vai quebrar essa janela, você vai precisar trocar a janela para limpar o filamento. O equipamento faz essa limpeza automática através de pulsos eletrônicos, elétricos no filamento, tá? Esse é um outro diferencial desse equipamento que eu acho fantástico também. André, só, não sei se complementa, né? Para as empresas que analisam muito ferro-silício, silicatos altos, por exemplo, é comum o detector de proporcional, né, o FPC, ele ir impregnando com o tempo, porque a leitura, na verdade, é uma queima, né? E com o tempo ele vai impregnando. E eu acho que um diferencial do que você está falando é que esse equipamento ele pode fazer uma limpeza automática. E isso é bom porque ele pode renovar a resolução que o equipamento tem. Então, ele vai perdendo a resolução com o tempo, e de tempos em tempos o próprio cliente pode fazer uma limpeza automática desse detector e ele volta a resolução a um estado original. E isso é um diferencial do equipamento. Ô, Paulo, obrigado mesmo. Aqui eu coloquei um exemplo de nota de aplicação. Paul, por favor, me ajuda aí com o Gel Trace Pack, é um pacote de calibração, um dos pacotes, né, no próximo slide tem um outro pacote que é o Oxide FD Pack, esse é o Gel Trace Pack, e esse é um exemplo de uma nota de aplicação que foram feitas análises com esse pacote, com a calibração desse pacote de Gel Trace Pack no Primus 4. Uhum. Então, temos... Bem, a situação é assim, muitas pessoas que começam a trabalhar com espectrometria de raio-x não têm suficiente conhecimento para fazer calibrações bem complexas, como amostras geológicas. Porque lá estamos falando, em geral, de entre 30 e 40 elementos dentro de uma matriz, né? Mesmo que temos só interesse em alguns desses elementos, aqueles outros elementos podem ter uma influência no seu resultado final, né? Por causa, por exemplo, de uma sobreposição, outras razões. Então, o que nós fizemos, nosso time de aplicação lá em Japão, nós criamos pré-calibrações, e aquele GeoTrace Pack é um destes. As grandes vantagens são que esta calibração já tem todos os de análise definidos ou pré-definidos por nós, né, pelos especialistas da Rigaku. E segundo, você vai evitar ter que comprar muitos padrões caros, e um padrão pode facilmente custar entre, digamos, $100 até $300 por uma amostra, por um padrão, né? Isso quer dizer, é simplesmente instalar esta pré-calibração no espectrômetro e logo já está pronto para ser utilizado. E no caso de GeoTrace Pack, nós estamos analisando uns 9 componentes, elementos em concentrações altas, como o silício, como o alumínio, e temos 26, se não me engano, traças também, né? Podemos ver a lista de traças aqui, dentro desta calibração. E além deste GeoTrace Pack, também temos um que se chama Oxide FB Pack, que é mais dedicado pelos compostos de concentração mais elevada, né? Como o sódio, magnésio e toda esta lista que estamos vendo aqui. Então, esses dois pacotes juntos
realmente deixam analisar já 90% das amostras que talvez querem analisar, sem ter aquele conhecimento para fazer uma calibração vocês mesmos. Obrigado, Paul. Né? Quando o Paul isso. fala de calibração, se tiver alguém nos assistindo que não tem esse tipo de conhecimento, quando você coloca uma amostra dentro desse equipamento e você já tem esses pacotes calibrados de fábrica, você pode escolher analisar com esses pacotes, se ele já tiver, claro, incluído no equipamento, né? E você vai obter um resultado quantitativo, que seria um resultado em percentual, um resultado em ppm, que a gente chama de análise quantitativa. Se você não tiver esse pacote no equipamento, você consegue uma análise semi-quantitativa. O equipamento te dá uma ideia do que tem. E aí, normalmente, nas indústrias de mineração, as pessoas fazem curva de calibração. O que é essa curva de calibração? Você coleta algumas amostras da sua própria mina com valores diferentes, né? Desde valores baixos até valores altos dos elementos de interesse. Você analisa essas amostras por alguma outra técnica para ter um valor real e um valor mais preciso. Através desses resultados e dessas amostras físicas, você cria uma curva de calibração dentro do equipamento, dentro do fluorescência de raio-x. Essa é uma prática comum dentro das mineradoras, né? Para você ter um resultado quantitativo, levando em consideração a sua própria matriz e os seus próprios padrões secundários, que a gente chama assim, quando você faz padrões com as suas amostras, né? Então, isso é uma prática comum. Com esses pacotes de análise que o Paul falou, você consegue ter um resultado quantitativo sem precisar fazer essas calibrações, tá? E aqui nesse slide, um exemplo de análise de cinzas volantes de carvão. Coloquei aí duas tabelas aí. Ele dá aí, né, são duas amostras diferentes, ele mostra a repetibilidade da análise da mesma amostra durante 10 análises diferentes, né, para mostrar como o equipamento ele se comporta aí, e como ele é estável, com um desvio baixo entre as análises. André, tem uma pergunta do Henrique aqui no chat, acho que o Paulo pode ajudar a gente bastante nisso. O Henrique pergunta o seguinte: nessa limpeza automática, existe risco de rompimento do filamento? Bem, existe um risco, mas ele não seria um risco inicial, né? Eu diria que o risco é o seguinte: depois de fazer várias vezes, né, uma limpeza automática, é evidente que você chega a um ponto de estresse do material desse detector e que você vai precisar realmente fazer um reparo nele. Mas isso demora. Durante esse procedimento, é pouco provável que aconteça. Aí a gente tem uma diferença que é o seguinte, viu, Luciano, Henrique, né, a pessoa, né? Uma coisa seria essa situação de um equipamento sendo usado na pesquisa, de uma forma analítica na pesquisa na universidade. Ele não vai ter uma quantidade de leituras tão alta a ponto de sobrecarregar o detector nesse ponto. Aí a gente pode fazer uma comparação com uma mineradora, sei lá, né, que roda muitas amostras. Evidentemente, vai estressar um pouco mais o detector. Isso pode acontecer, sim. Mas demora muito para isso acontecer. É legal de falar, Henrique, que assim, como eu mencionei anteriormente, a prática comum de equipamentos que não têm essa funcionalidade é você trocar essa janela e esse filamento toda vez que você vai fazer uma manutenção preventiva e uma intervenção dentro do equipamento. Então, isso que o Paulo falou é importante. Inevitavelmente, uma vez vai acontecer, pode romper o filamento, mas isso vai demorar. E até demorar, né, todas essas vezes que precisou ser feita uma intervenção no equipamento e se fez essa limpeza automática, o que você já economizou de tempo, né, de ter que abrir o equipamento, de ter que trocar essa janela, esse filamento, já se pagou aí, tá? Só mais um detalhe, que é o seguinte, a gente está falando o seguinte, o equipamento, ele tem 2 detectores dentro dele, um proporcional e um outro de cintilação.
E aí nós estamos falando somente da leitura de elementos leves por esse detector. Sim, Então, dependendo do material que está sendo analisado, você vai utilizar muito pouco esse detector em si. Ou, conforme isso realmente depende da situação analítica de como vai ser usado o equipamento. Tá? Só pontuando isso. Oh, legal. É legal, porque o detector de Posso fluxo só dar mais bastante... um ponto de vista? Sim. Deixa eu só complementar mais um ponto de vista. Henrique, é o seguinte, assim como mencionou o André, geralmente quando você chega nesse ponto de esgotamento, ou seja, você notou uma queda de contagem muito grande, a primeira ação que todo usuário faz é acionar assistência técnica. Nas marcas convencionais de mercado, normalmente o recomendado vai ser trocar a janela e o filamento do detector. Isso onera bastante, gera um custo muito alto. A Rigaku criou esse recurso onde você consegue, através de um aumento de voltagem, com uma amperagem a menor, é como se você queimasse a superfície do filamento, liberando novamente espaço de contato para que ele possa receber mais fótons. E você retorna uma taxa de contagem novamente substancialmente interessante para a sua estatística. Óbvio que esse não é um procedimento diário, esse é um procedimento que você tem que fazer quando você nota uma queda significante de contagens. Uma vez que você já faz esse procedimento 1, 2, 3 vezes, eu não vou te dizer um número, porque honestamente eu não sei, talvez o Paulo possa complementar, mas é nesse momento que você pensa quando que você vai escalonar um chamado para assistência técnica para verificar a real necessidade de uma manutenção mais invasiva. Então, esse não é um procedimento diário. Mas, como comentou o Paulo, todo tipo de ação vai promover um estresse no material. E se isso é provocado repetidamente, isso pode chegar ao esgotamento do material. Mas esse não é o procedimento padrão. Essa informação foi importante, porque eu comentei várias vezes do preço do filamento e do preço da janela e esqueci do preço do cara, do deslocamento do cara para ir até aí, da hora homem, né? Que é um outro custo, da demora, né? De repente o cara vai poder ir aí depois de 2, 3 dias. Então, essa é a vantagem de você conseguir fazer isso nesses equipamentos da Rigaku, tá? E agora, por último, na linha do WD, o Simultix 15, que é o equipamento simultâneo da Rigaku. Também com tubo de raio-x por cima da amostra. Eu coloquei errado aqui, tubo de raio-x por cima das óticas. Não, as óticas é por cima da amostra, tá? O tubo e as óticas são por cima da amostra. Também tem essa funcionalidade da limpeza automática do filamento. E com esse equipamento você consegue colocar até 40 canais fixos, tá? Então você analisa até 40 elementos de uma vez só. Então, isso torna a análise muito mais rápida. Esse equipamento da foto ele tem 8 posições de fábrica, mas é possível colocar um trocador de amostras de até 96 posições, né? Para não precisar ficar toda hora trocando a amostra. E você já prepara 96 de uma vez só e deixa lá no equipamento. Um outro diferencial que esse equipamento tem é um canal de difração de raio-x para análise de FeO em minério de ferro, né? Você pode colocar esse acessório como opcional para já ter essa análise de fases na mesma amostra, sem precisar tirar a amostra desse equipamento e levar para um difratômetro, por exemplo, tá? E também um goniômetro de varredura, que é a mesma técnica utilizada no Primus e no Supermini, né? Você também pode incluir um goniômetro além dos canais fixos. É claro que são acessórios opcionais, não são acessórios de fábrica, e um acessório, de repente, se você escolher um goniômetro, não consegue colocar um canal de difração e vice-versa, tá? Mas são opcionais que o equipamento tem. E também possui cristais curvos que possibilitam maior sensibilidade na análise de elementos leves. Eu coloquei aqui um exemplo de análise do FeO. André, pode falar? É rápido. Aí o Luciano pode confirmar, né? Se a pessoa escolher, por exemplo, um equipamento com canal de FeO, ela precisa escolher ele primeiro, ele não pode ser incluído depois, porque a câmera, existe uma diferença mecânica nela. Isso, é verdade. Então, tem detalhes nesse ponto que precisa ser observado, né? É assim, no caso de um canal de difração, o tubo está um pouquinho inclinado.
ok? Não está reto digamos, num Simultix comum, o tubo está a 90 graus na amostra. Mas no caso do canal de difração, o tubo está inclinado para poder ter difração, né? E com o tubo inclinado, você perde bastante intensidade, né? Pelos outros elementos que você quer analisar. Então, é uma escolha que deve ser bem pensado. Obrigado, Paul. A referência maior desses equipamentos que nós temos no Brasil é a Vale, né? A Vale Itabira, inclusive, tem um sistema de automação com esses equipamentos, onde a preparação de amostra é toda automatizada, a amostra vai através de esteiras para dentro do equipamento, através de robôs. O operador não coloca a mão na amostra, nem no equipamento, né? Para que a análise seja realizada, é tudo automatizado. Agora vamos falar dos espectrômetros de fluorescência EDXRF, que é por energia dispersiva. Esses são os modelos principais que a Rigaku oferece. É uma outra técnica de análise, o WD é por dispersão de comprimento de onda e o ED é por energia dispersiva, né? Esses equipamentos também são bem robustos, são mais práticos de instalar, não precisam de refrigeração, não precisam de chiller, não precisam de gás. Na maioria das vezes podem ser analisados em ar, né? E são bastante utilizados para backup dos equipamentos grandes, tá? Aqui são algumas aplicações deles. Eu já vi gente que toca a mineração com esses equipamentos, dependendo do elemento que você vai analisar, da quantidade de elementos. Tem gente que quer analisar manganês, por exemplo, só quero manganês. Cara, ele toca a mina com um equipamento desse, não tem problema, tá? Um diferencial, eu coloquei no próximo slide, também da Rigaku, né? Para esse equipamento de EDX, é o NEC CG2. O NEC CG2, ele tem um diferencial que é a excitação indireta. Esses equipamentos de energia dispersiva do mercado, eles possuem excitação indireta. O que é a excitação direta, né? A excitação direta, o tubo de raio-x, ele atira na amostra, né? Ele excita a amostra e essa excitação vai para o detector. Então, é a excitação direta. O tubo atira na amostra e a amostra vai para o detector e você tem um resultado. No caso do NEC CG2, a Rigaku desenvolveu a excitação indireta. Ele possui 5 alvos secundários com ótica polarizada. Então, o tubo primeiro, ele atira num cristal, num alvo secundário. Desse cristal, a excitação que teve nesse cristal que vai excitar a amostra e depois que vai para o detector. A vantagem desse tipo de funcionalidade é que você tem baixos limites de detecção e uma resolução melhor do que nos equipamentos convencionais com excitação direta. O NEC CG tem 50 watts de potência e tem vácuo na câmara toda do equipamento. Esse é um outro diferencial também desse equipamento, tá? E todos os equipamentos EDX da Rigaku possuem 2 anos de garantia. Esses são os equipamentos de difração de raio-x. Eu coloquei aqui o Miniflex, que é o equipamento de bancada, e o Smart Lab SE, que é um dos equipamentos de grande porte, que é um equipamento multiusuário, multipropósito. Essas são algumas características desses equipamentos. O Miniflex foi o primeiro difratômetro de bancada lançado no mundo, ele foi lançado em 1973. É legal falar disso porque a Rigaku traz toda a expertise, né, do desenvolvimento desse primeiro equipamento na 6ª geração que já está sendo comercializada atualmente, tá? E eu queria que vocês notassem que eu escrevi aqui Smart X Combo, depois, num slide para frente, eu vou mostrar para vocês o Super Mini que eu mostrei anteriormente junto com o Miniflex, que é possível você fazer o conjunto de análise desses 2 equipamentos, tá? Então, fiquem com essa palavrinha na cabeça, e o Super Mini, que é o WD de bancada que a gente apresentou anteriormente também.
Aplicações do difração de raio-x na indústria mineral. Aí essa análise de fase de FEO que o Simultix 15, né, com a funcionalidade do canal de difração pode fazer. Mas muita gente prefere ter o Simultix rodando sem o canal de difração e pegar um Miniflex, por exemplo, para fazer esse tipo de análise. Eu não coloquei aqui porque eu não tenho muita informação, mas atualmente nós temos um Miniflex dedicado para ambientes severos, né? Ele não é um equipamento com essa carinha de laboratório, ele já é um equipamento mais para cara de chão de fábrica mesmo, tá? Aqui são algumas características principais do Miniflex. Ele tem a possibilidade de colocar o chiller integrado, embutido nele, então elimina toda a infraestrutura para esse tipo de instalação. Tem trocador automático de amostras e também tem câmara de temperatura como opcional para você fazer análise não ambiental. A indústria que nós mais vendemos Miniflex aqui no Brasil é a indústria farmacêutica, tá? Ele tem também está em conformidade com o CFR 21, parte 11 da indústria da farmacopeia. Esse é o slide que eu falei para vocês. O Smart X Combo. A Rigaco, né, desenvolveu um porta-amostras que você pode fazer análise no Super Mini 200, você tirar essa mesma amostra do Super Mini 200, colocar no Miniflex, sem precisar preparar a amostra de novo. A análise que você obteve no Super Mini 200, você consegue baixar ela pelo software, colocar ela no software do Miniflex, e essa análise complementa o resultado do Miniflex, que é um resultado de fase cristalina. E esse resultado vai ser mais preciso devido a essa análise primária no Super Mini 200, análise elementar primária no Super Mini 200. Por isso que chama Smart X Combo, com a mesma amostra você consegue rodar no XRF e depois rodar no XRD. E aqui eu coloquei um exemplo desse tipo de análise aí do Smart X Combo. Você faz análise no XRF, pega os resultados, que chama BOG, pega esses resultados do XRF, joga para o XRD e tem uma análise no XRD mais precisa, já levando em consideração a análise elementar que você encontrou anteriormente no Super Mini 200. Já chegando no fim da apresentação... André, desculpa te interromper, mas só uma perguntinha antes que você mude para o tomógrafo. Essa parte de difração de raio-x ela é muito importante para a gente, mas dá para você falar um pouquinho como é que ele faz a quantificação das fases? É método de Rietveld também? Como é que é a quantificação? É Rietveld. Rietveld é uma das formas, tá? Tem um método de Rietveld, ele tem a Rigaco desenvolveu também essa funcionalidade, chama WPPF, se eu não me engano, Whole Profile, alguma coisa Fit, não me lembro muito bem a sigla, mas o Rietveld da Rigaco chama WPPF. E a quantificação é feita por Rietveld. É um opcional, né? Você pode comprar o Rietveld junto para você quantificar, ou não, mas existe essa possibilidade. E uma outra forma que tem de quantificar, que a Rigaco também desenvolveu, eu não sei explicar muito bem a aplicação, eu sei o nome da aplicação, que é o DD Method, que é o método DD, né? Que também você pode quantificar através desse método, não precisando daí do Rietveld. Posso ajudar, André? Claro, por favor, Luciano. Professor, basicamente, o Rietveld ele é extremamente conhecido na academia, mas a gente sabe da sua dificuldade, já que você precisa refinar diversos parâmetros. Uma outra metodologia que se usa muito, principalmente quando a gente fala da indústria, que é o RIR, que é quando você construi um tipo de curva, né? Um padrão, um slope relativo, para que você possa fazer alguns tipos de caracterizações e quantificações. Por último, vem o DD método. De maneira bem simplificada, o DD método consiste no seguinte: a gente conhece uma
uma equação bem simples, né, que densidade é igual massa sobre volume. Uma vez que você identifica bem um parâmetro interno, vou dar um exemplo qualquer, que seria, por exemplo, a célula unitária, você tem um parâmetro de volume. Então, se você tem um parâmetro de volume, você consegue chegar nas outras duas, incógnitas através de cálculos, já que a gente tem número de quantidade de contagens e o volume de massa total. Referenciando massa total, quantidade de contagens referentes àquela célula unitária e uma célula unitária, eu consigo replicar isso como valor quantitativo. Como método científico, o Rietveld ainda é o melhor método aplicado. Você tem maior constância e maior repetibilidade de método. Porém, se a gente fala hoje de um tratamento industrial, como, por exemplo, cimento, ou até mesmo farmacêutica, como mencionou o André, o DD método é uma excelente ferramenta. Esse slide aqui em questão, por exemplo, a gente está comparando um resultado feito por difração por um método de Bogue. O método de Bogue é um estimado conforme a sua concentração prévia de fluorescência. Quando a gente junta o resultado de fluorescência junto com o resultado de difração, isso me facilita a eliminar alguns tipos de fases parasitas ou até mesmo algum tipo de polimorfo que eu poderia me confundir na quantificação ou no refino do trabalho, justamente porque eu já sei qual é o elemento real constante naquele material. Então, de maneira geral, existem mais métodos, mas os 3 métodos mais aplicados são Rietveld, RIR e o DD método. Hoje são os 3 métodos quantitativos de maior uso. Obrigado, Luciano. Foi interessante voltar aqui no slide, aquele eu não tinha reparado. Ó, aqui, quando você quantifica por Rietveld, só por Rietveld, aqui é o valor certificado, e aqui é o valor do Rietveld mais o Bogue, que é analisando antes no fluorescência. Olha como o valor se aproxima muito mais do valor certificado. Eu achei interessante aqui agora que eu reparei essa análise. Desculpa a interferência, tem mais um método disponível, que é fazer curvas de calibração. Ah, verdade. Isso faz também. Né? Sim. Como faz curva de calibração no fluorescência, você também pode adquirir essa opção no software do difração de raio-x da Rigaku e fazer essa curva de calibração também para difração. Aliás, foi bom ter falado do software de novo, que o software dos difratômetros de raio-x da Rigaku chama Smart Lab Studio 2. A Rigaku também revolucionou no desenvolvimento desse software, que ela uniu as duas plataformas. Atualmente, para você fazer uma análise de difração, você tem 2 softwares. Você usa um software para configuração do equipamento e análise, e o outro software para refinamento das suas análises. A Rigaku uniu essas duas plataformas em uma só. Hoje, na mesma plataforma, você consegue, online, né? Enquanto você está analisando, você já consegue ver o refinamento da sua análise instantaneamente. Então, você já também elimina o tempo, né? Otimiza o tempo, e tem tudo em uma única plataforma. Não precisa ter 2 softwares instalados no computador. André, se me permitir, tem uma situação também que é o seguinte, né? O equipamento, ele produz lá o difratograma, mas ele também faz a pesquisa na biblioteca. Nem sempre a pessoa utiliza o equipamento para pesquisar novas estruturas desconhecidas, e para isso vai precisar do Rietveld e de outros métodos de desenvolvimento. Algumas vezes a pessoa ela precisa identificar dentro de uma biblioteca o material que ela está pesquisando ali, analisando. E o equipamento faz essa pesquisa em bibliotecas também. Então, tem esse diferencial no software também. Ah, é legal, Paulo. E uma outra coisa, Paulo, falando disso, eu lembrei de uma outra funcionalidade também. O equipamento, o difratômetro, especificamente falando, ele permite você criar templates para você não precisar ficar toda hora configurando equipamento com uma mesma análise que você já tenha feito anteriormente, com as mesmas condições analíticas que você queira fazer. Então, você cria um template lá, quero analisar FEO. Você cria o template com as condições que você quer analisar o FEO de tal mina, você clica nesse botão, esse template já vai estar feito, já te otimiza tempo também para analisar a amostra que você precisa. Sim, até um exemplo que eu iria dar, assim, por exemplo, a Petrobras, ela analisa, sei lá, as argilas, essas coisas, essas estruturas.
e toda vez que ela utiliza um outro software, ela usa um outro software justamente para fazer uma pesquisa em biblioteca. E esse software, o Smart Lab Studio, ele faz isso dentro dele mesmo. Bastando ter a biblioteca ali disponível, ele já encontra essa estrutura para a pessoa. E isso é bastante interessante. E essa biblioteca, Paulo, complementa, por favor, né? Você consegue alimentar ela com amostras que o cliente queira alimentar, né? Com resultados que ele queira alimentar. Sim, o software, ele já acompanha uma biblioteca básica, mas a pessoa pode adquirir outras bibliotecas no mercado, né? E pode incluir essa biblioteca conforme a necessidade dele. E isso é interessante. Legal, obrigado. Excelente, pessoal. Muito obrigado pela aula, tá? Imagina. Obrigado, professor. Essa é uma linha relativamente nova da Rigaku. A Rigaku pegou a experiência que ela tem no desenvolvimento de tubos de raio-x, detectores, e colocou no tomógrafo também. E agora ela também comercializa tomógrafos computadorizados. Um diferencial da Rigaku, outro, né, que eu falo várias características aí exclusivas da Rigaku, que eu também gosto de pontuar, é que a Rigaku sempre procura desenvolver equipamentos de bancada. Então, na maioria das linhas da Rigaku, né, tomógrafo, stress, sax, todas as linhas que normalmente você vê no mercado que são grandes, a Rigaku também possui equipamentos de bancada, tá? Isso é legal de falar também. Bom, os tomógrafos, essas são algumas características dos tomógrafos da Rigaku. Uma característica exclusiva também é que um desses tomógrafos, eu não me recordo qual agora, se eu não me engano, no 3DX, permite com que você tenha duas fontes no mesmo equipamento. Então, você consegue trocar essas fontes automaticamente para escolher a fonte com que você quer analisar. Não precisa pôr a mão no equipamento, tirar uma e colocar outra, né? Você consegue ter as duas fontes dentro do equipamento, tá? E aqui são algumas aplicações dos tomógrafos aí na indústria, né? Lembrando que é uma análise não destrutiva e você não precisa de preparação de amostras, então você consegue colocar, sei lá, eu já vi trabalho de você colocar um mosquito aí dentro do tomógrafo e conseguir ver dentro do mosquito, né? Um comprimido da indústria farmacêutica no blister, você consegue colocar dentro desse equipamento e fazer a avaliação desse comprimido sem precisar tirar do blister, sem precisar destruir o comprimido, né? No caso de rochas, né? Você consegue colocar um pedaço de rocha ali, avaliar essa rocha sem precisar moer, sem precisar fazer pastilha. Acho que bons exemplos na indústria mineral, professor, também são, por exemplo, análise de sílica mesoporosa ou material de construção, quando você tem, por exemplo, alguns tipos de concretos e agregados ou cimentos e agregados, e você consegue verificar a formação de porosidade ou a boa formação de grupos de catalisação também é possível com esse tipo de instrumento. Obrigado, Luciano. Agora, a Equilab, deixei o símbolo da Rigaku aqui, ainda errei, ó. É da Equilab esse daqui, tá? Esses são os equipamentos para preparação de amostras, as unidades de fusão por indução, moinho de disco, moinho de bola, prensa manual e prensa automática. São todos equipamentos utilizados para preparar a amostra para analisar na fluorescência de raio-x. As unidades de fusão, você também consegue fazer amostras para absorção atômica e ICP. Ele tem essa funcionalidade também, tá? Então, ele verte numa solução ao invés de verter para fazer a pérola fundida. Eu já antecipei no slide, quando eu fui fazer a apresentação geral da Equilab, essas unidades de fusão por indução, elas proporcionam uma melhor segurança para o operador, porque elas não aquecem, né, o equipamento, elas só aquecem a bobina por indução no cadinho e a bobina por indução no molde. O equipamento, ele aquece aqui na frente mesmo, então ele não tem aquele sistema de ter que virar, ter um motor para virar, para entrar para dentro de um forno, não tem nada disso. Isso daí também melhora, né, o equipamento no que diz respeito à manutenção. Você não tem tanta manutenção, não tem tanta peça móvel em contato com a temperatura, né?
E por ele ter essa técnica de indução também, o retrabalho é muito menor, porque o aquecimento ele é sempre uniforme, tem um pirômetro que fica instantaneamente analisando a temperatura ali do molde, do cadinho, e consequentemente você tem menos retrabalho, não precisa de gás também. O gás também é um fator muito ruim para esse tipo de fabricação de pérolas fundidas, porque uma hora o gás tem uma qualidade, outra hora tem outra qualidade. Os bicos dos equipamentos a gás normalmente entopem. Normalmente os equipamentos a gás têm 6 bicos e as 6 amostras, uma fica diferente da outra. Esse equipamento você pode colocar até 3 módulos juntos e um módulo é independente do outro. Você não fica amarrado para fazer uma programação, por exemplo, de minério de ferro para os 3 módulos. Eu posso fazer esse primeiro para um minério de ferro, esse segundo eu quero fazer uma solução para absorção e esse terceiro eu quero fazer para um minério de manganês, por exemplo. Você tem essa flexibilidade, tá? E você pode agregar até 10 módulos em conjuntos e controlar esses 10 módulos por uma mesma plataforma, por um mesmo software. Algumas aplicações. Olha, gente, eu revisei essa apresentação umas 10 vezes e ainda tem erro aqui do símbolo da Rigaco ali, mas tudo bem. É o nervosismo da primeira live, viu, professor? Não, fica tranquilo que você está indo muito bem, André, tá? Bom, aqui algumas aplicações aí. Não tem muito o que falar desses equipamentos, eles são bastante utilizados para realmente complementar a análise de fluorescência de raio-x, tá? André, Oi. É rápido. Pelo fato de ser feito por indução, né, esse aquecimento, enquanto em uma outra máquina a gás ou elétrica você leva um tempo maior, pelo fato de ser indução, ele atinge a temperatura de fusão muito mais rápido. Então, às vezes, a pessoa olha e fala assim, mas aqui eu tenho uma posição só. Bem, você tem uma posição só, mas você vai ter um tempo menor para fundir essa amostra. Então, aí tem um exemplo que eu gosto, tem uma máquina aí no mercado de elétrica que a amostra entra lá para dentro e fica lá aquecendo um tempão. Aquilo lá, ou talvez o Luciano possa explicar melhor, tem uma certa influência aí de perda de material aí enquanto está fundindo essas amostras também. E existe essa vantagem de você poder fazer amostras mais rápido. E é um equipamento mais compacto também, né? Você pode colocar numa bancada ali e em relação a outras máquinas maiores, né? Paulo, obrigado por essa colocação. Eu já cansei de falar isso, né? Quando eu vou apresentar esses equipamentos, porque a gente apanha muito no mercado por isso. O pessoal fala justamente isso, tem a gás de 6 posições, a sua tem uma só. Aí o que eu costumo falar, né? E foi legal o Paulo ter trazido isso, que me fez recordar, e eu vou dar esse exemplo realmente. Uma máquina dessa, uma de 6 posições, o pessoal costuma falar para mim que demora em torno de um ciclo para você fazer 6 amostras nessa de 6 posições a gás, por exemplo, demora em torno de 20 a 25 minutos um ciclo. Então, você tem 6 amostras em meia hora, tá? Então, em uma hora você teria 12 amostras. Essa de uma posição, você consegue fazer 12 amostras por hora. E assim, isso é um dado de catálogo, todos esses dados eles são parametrizados, você pode mudar isso, diminuir o tempo, porque nesse equipamento você consegue escolher o tempo de aquecimento, tempo de resfriamento, porque ele tem um chiller também para ajudar nesse tempo de resfriamento. Então, o tempo de fabricação de amostra realmente é muito mais rápido. Além do que, esses equipamentos que o Paulo mencionou, o elétrico e a gás, principalmente o elétrico, eu lembro, você precisa deixar esse equipamento aquecendo, ele precisa estabilizar antes de você começar a trabalhar com ele. Então, para ele se manter estável, você precisa deixar ele 100% do tempo ligado, isso consome energia. Esse equipamento não, você usou, você liga, ele aquece rápido, porque é por indução, você não está usando, você desliga. E é lógico, né? Esses equipamentos elétricos, eles têm uma câmara refratária, esses refratários dão problema, e na preparação dessas amostras dentro dessa câmara refratária, o que o Paulo falou é real, isso se confirma, durante a fabricação dessas pérolas fundidas dentro dessa câmara, existe espirra, né? Amostra na resistência, espirra a amostra no tijolo refratário, isso tudo vai contaminando com o tempo a preparação dessas amostras. Obrigado, Paulo. Um outro ponto, André, acho que é importante ressaltar, né, desse tipo de técnica, é que na indução você aquece só um cadinho.
Você aquece o cadinho, só o cadinho é aquecido. A parte mecânica, ela não é aquecida junto. Nesses fornos de fusão que existem no mercado, você tem que aquecer o conjunto inteiro e a parte mecânica fica toda sujeita a também esse aquecimento. Então você acaba tendo um desgaste aí e tendo que fazer muitas manutenções ao longo da vida. A gente diz isso porque a gente já trabalhou com esse tipo de sistema também, né? E a gente vê nesse tipo de tecnologia um grande salto aí um salto de paradigma, né? Porque não só essa questão da maior velocidade de fusão, né? Mas também a redução da manutenção, né? Isso é uma coisa que, por trabalhar em alta temperatura, a máquina de fusão sempre tem muita manutenção, né? E a gente consegue ver uma redução da manutenção significativa quando você só aquece o cadinho, não aquece as partes mecânicas e tudo mais. Obrigado, Danilo. E por último, a Premier, também não mudei o simbolinho aqui, faz parte, são os consumíveis que nós fornecemos aí, também para análise de fluorescência de raio-x, que são porta-amostras de plástico e filmes, né? E fundentes. Bom, pessoal, acho que é isso. Esses são alguns dos nossos clientes referências aí no Brasil. Temos clientes muito importantes. Eu queria agradecer pela oportunidade do professor André aí nos colocar nessa live para poder apresentar a empresa. Agradecer o Danilo, o Paul, o Luciano, o Paulo. Foi uma surpresa, o Paulo está aí, ajudou bastante. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês por me ajudarem nessa apresentação. Eu estava morrendo de medo. Obrigado de verdade. E obrigado de novo, professor, por essa oportunidade. E estamos abertos aí, se tiverem mais alguma pergunta para a gente poder esclarecer. E se também quiserem enviar depois, aqui estão meus dados de contato. Fico à disposição para enviar algum material específico também aí, esclarecer alguma dúvida que possa aparecer. Olha, André, nós aqui agradecemos por toda a família da Irix ou da Irix por estarem aqui presentes, por estarem dividindo conosco. Eu já vou pedir material, você falou que podia, né? Então, se você puder disponibilizar ou o link direto para eles, ou mesmo o material num drive, ou mandar para mim, eu coloco aqui na descrição do YouTube, mas os catálogos das máquinas, seria muito legal se a gente pudesse ter acesso a eles já num clique só, né? E já poder baixar esses catálogos, eu acho que seria muito interessante. Com certeza gostaríamos de ter todos aqui no laboratório, né, fazer parte aí do nosso métier de máquinas. Infelizmente, nós ainda não temos, mas estamos tentando caminhar para isso, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida para os colegas da Dirix, por favor, fiquem à vontade de perguntar agora, o momento é esse, tá? Mas olha, André, você falou que estava com medo, se é a primeira live, cara, você mandou muito bem, tá? Não só você, todos os colegas, mas você chefiou aí, não é, pessoal? Eu acho que fala em nome de todos aí, né? Obrigado, professor. Eu vou providencio os catálogos, inclusive essa apresentação, e te passo um link aí para você baixar e colocar para o pessoal aí, tá? Pode deixar. Perfeito. A gente coloca um pacotinho no site do programa de pós-graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas. Todo mundo pode ir lá, só clicar e baixar e ter acesso direto aí ao material que você disponibilizar para a gente. Tá bom. Pessoal, e vocês fazem, assim, obviamente, quando se compra a máquina, vocês fazem essa parte do treinamento, não é? Vocês podiam falar um pouquinho para a gente, por favor, como é que é a instalação e o treinamento das máquinas? Isso é muito importante para a gente da academia. E eu acho que o pessoal das empresas que está aqui também nos assistindo, isso é sempre uma preocupação, né? Em todas as nossas propostas, professor, quando a gente passa um orçamento, a instalação ela já faz parte do pacote, né? Todo esse suporte de pós-vendas já faz parte, já está incluído no preço final, inclusive o treinamento. Esse treinamento operacional, inicialmente, ele é feito pela própria pessoa que vai instalar o equipamento. No caso, o Paulo, né? O Paulo é da parte de serviços, ele instala o equipamento, dá esse treinamento operacional e um treinamento inicial de aplicação e um treinamento mais elaborado de aplicação é possível também com um especialista de aplicação. Perfeito. E normalmente quanto tempo é esse treinamento? Vocês têm ideia? A instalação depende do equipamento, né? A instalação e o treinamento operacional. Se é um equipamento de bancada, um ETX é mais simples, né? Em um dia é possível fazer uma instalação aí, um treinamento operacional, 2 dias. Um treinamento de grande porte já demora uma semana, né? Um Primus 4, por exemplo, né? Um treinamento de aplicação vai da necessidade. Na UFG, lá no CRTI, por exemplo, o pessoal nem
nem precisou dessa demanda, porque eles já são bastante experientes lá, então nem houve essa necessidade. Vai daí depender da necessidade do cliente mesmo, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí vai de caso a caso. A gente vai definindo isso conforme a necessidade. Professor, depende do equipamento e da quantidade de técnicas empregadas. Complementando o que o André falou, por exemplo, a técnica de difração de raio-x, a gente sabe que ela começa com um pó, e a gente pode estender isso para filmes finos, estresse, sax, G-sax e uma série de outras técnicas. Então, a especificidade de um treinamento depende também do alcance relativo que esse equipamento tem dentro do laboratório. Pensando um pouco como estrutura, a gente trabalha numa estrutura complexa, porém simples de se entender. A Rigaco não tem condição de ter uma entidade legal em cada país do mundo. Então, por isso, a gente trabalha com distribuidores certificados. A Dairix, como mencionou no início da apresentação o André, é nosso representante desde 1988. E eu e o Paul estamos aqui justamente para nos apresentar como fábrica. Nós somos funcionários do fabricante e a Dairix nosso representante local. Então, a Dairix recebe 100% do nosso suporte para todo e qualquer tipo de treinamento que seja necessário, e a gente pode desenvolver isso em cada negociação para cada tipo de instrumento a ser vendido. Tanto um suporte local feito pela Dairix, quanto um suporte feito pela fábrica. As duas opções estão disponíveis para o usuário. Perfeito. Pessoal, eu acredito que as pessoas não estão se manifestando aqui, devem estar satisfeitas aqui pelas explicações. Eu agradeço novamente a todos que estão presentes, e se quiserem fazer mais alguma observação ou se despedir, fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, professor. Foi muito legal aí essa experiência da live e poder apresentar os produtos da Dairix. Acredito que foi muito importante para a gente essa oportunidade. Agradeço também o pessoal que me deu apoio aí na parte de aplicação. E deixar mais uma vez aí aberta, né, a oportunidade a possibilidade, né, da gente de repente fazer uma demonstração ou testar uma amostra que vocês queiram certificar da qualidade analítica dos nossos equipamentos. Nós estamos abertos aí para todo esse suporte aí com vocês, né? Nós temos parceiros aí ao redor do Brasil que dão esse suporte para a gente também, para a gente fazer esse tipo de trabalho. O laboratório de aplicação da Rigaco nos Estados Unidos, né? A Rigaco é japonesa, mas tem um laboratório de aplicação nos Estados Unidos que fica mais de fácil acesso para a gente, fuso horário, tudo, né? Nós temos todo esse suporte da Rigaco. Estamos abertos aí para auxiliá-los no que for necessário aí. Perfeito. André, antes que os demais encerrem, o Henrique pergunta novamente se tem treinamento online. Tem, sim. Por favor, Paul. Você está mudo, Paul. Está mudo, Paul. Desculpa. Sim, a Rigaco tem treinamentos online. Bem, com aquela situação do Covid, nós realmente éramos obrigados para fazer muitos treinamentos online. E, nesse sentido, construímos muita experiência. Isso, na realidade, dá muito certo, né? Porém, eu, pessoalmente, ainda prefiro fazer cursos on-site, treinamentos on-site. É a minha preferência pessoal, né? Professor, é mais interativo. Queria dar uma de entrão aqui, de pidão aqui. Depois seria interessante fazer uma live dessa com o Paul para preparação de amostras, tá? Que é um negócio que cabe uma live inteira aí, que é muito importante na fluorescência de raio-x, tá? Já está convidado, Paul. Com certeza temos muito interesse aí em ver. O Henrique colocou a gente na cara do gol, né? Aproveitando a piadinha da Copa, né? Vou chutar, né? Igual o segundo gol do Brasil hoje, vai ser de bicicleta. Não, mas agora, já que tocou no assunto, acho que assim, preparação de amostras vai mais do que uma live, é mesmo um mini curso, né? Porque para cada equipamento, para cada técnica, a gente tem mesmo que ter um cuidado diferente e, em alguns casos, até redobrado. Paul, já fica aqui o convite. Quando quiser vir falar conosco, para nós, sobre preparação de amostras, é muito bem-vindo. Já só temos a agradecer, tá? André, obrigado pela dica. No site, com certeza. No site da Rigaco tem alguns links com workshops
a parte de tomografia, né? A gente já fez também alguns workshops com clientes, né, que foram transmitidos aí, né? Um dos últimos foi com a instalação de um difratômetro de monocristal na Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, na Instituto de Física. A gente vendeu um difratômetro de monocristal e foi realizado um workshop, um treinamento, um workshop, e está tudo no canal do Instituto de Física de São Carlos, no YouTube. Dá para algumas das ações de marketing que nós realizamos aí, né? Dentre várias aí que tem do Grupo Rigaku, né? Professor, só para complementar o tema de treinamentos, acho bem bacana a pergunta do Henrique, foi bem colocada. A gente vem trabalhando num sistema também, isso é até eu estou adiantando um pouco o assunto de 2023, mas uma das constantes que a gente encontrou no mercado nos últimos anos, e se aflorou muito durante a pandemia, é que, em alguns casos, os usuários que vão receber o equipamento não estão nivelados para receber o equipamento. Então, a Rigaku está iniciando um projeto onde todos os usuários ou as pessoas a serem treinadas durante o período de fabricação, não sei se todos sabem, esses equipamentos não são feitos em estoque, né, em prateleira, eles são entregues a 30, 40, 120 dias após o período da compra. Então, nesse período de compra, serão feitos alguns testes online, alguns treinamentos online para nivelar os usuários, para quando chegue o momento de treinar realmente a técnica no equipamento em questão, as pessoas já tenham toda a parte, digamos, a básica teórica bem fundamentada para que se possa aproveitar melhor o treinamento. Excelente, excelente. Depois eu te mando o e-mail, Paul, para a gente já agendar para o ano que vem esse mini curso. Se tiver perguntas ou pedidos, podemos fazer isso, né? Tudo sobre fluorescência de raio-x, não tem os segredos. Posso livrar todo o meu conhecimento, sem dúvida. Excelente. Pessoal, então, novamente eu agradeço muito, né, por estarem aqui, por terem dividido o tempo de vocês conosco, apresentado esse portfólio tão rico, e também coloco aqui à disposição para vocês tanto o nosso laboratório, para vir, conhecer, trazer alguma demanda, equipamentos, o que for, como também a universidade como um todo. Tá? Novamente, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.